Kristen Gilbert não é uma enfermeira da qual estaríamos orgulhosos atualmente. Ao aplaudir e agradecer a toda a equipe médica por seu excelente trabalho em meio à crise de saúde, devemos também lembrar os membros menos altruístas da comunidade médica. A história distorcida de Kirsten seria digna de um bom filme ou série de TV. Um temível anjo da morte capaz do pior. Infelizmente, o caso Kristen Gilbert é real, como a própria vida. Um daqueles momentos em que a realidade supera a ficção. Fall River, Massachusetts, Estados Unidos. Kirsten era uma criança comum, nascida em 1967. Ela era a mais velha das duas filhas de Richard e Claudia Strickland. O pai trabalhava com eletrônica, enquanto a mãe era dona de casa e professora em meio período. A infância de Kirsten foi normal. A menina era uma estudante talentosa e membro do clube de matemática. No entanto, por baixo da boa fachada de estudante, havia algo mais. Ao chegar à adolescência, algo mudou. Já não era a mesma. As pessoas sabiam que algo estava errado com ela. Os seus amigos e familiares começaram a notar que Kirsten mentia com frequência e que o seu comportamento estava se tornando cada vez mais neurótico. Eles também notaram que ela constantemente fingia tentativas de suicídio para manipular os seus entes queridos. Isso continuaria durante seus anos de faculdade, na Bridgewater State University, onde estudaria enfermagem. Naquela época, as ameaças violentas de Kirsten contra outras pessoas eram as mais comuns. Depois de uma das muitas falsas tentativas de suicídio, a universidade achou que Kirsten deveria procurar tratamento psiquiátrico. Mas, em vez de buscar ajuda psicológica, a Kirsten decidiu mudar de escola. Ela se mudaria primeiro para Mount Wachusett Community College para terminar meses depois no Greenfield Community College. E embora a Kirsten já tivesse idade e o treinamento para adquirir maneiras exemplares, os seus erros ainda estavam mais presentes do que nunca. O caso em questão, o seu trabalho como assistente de saúde doméstica, quando Kirsten intencionalmente assustou uma criança com deficiência mental que estava sob os seus cuidados. Em 1988, a Kirsten recebeu seu diploma de enfermagem e se casou com Glenn Gilbert, adquirindo assim o seu sobrenome. O casal teria 2 filhos juntos. Além disso, a Kirsten iria trabalhar como enfermeira no Northampton Veteran Affairs Medical Center. Apesar dos problemas de comportamento que atormentavam Kirsten, tudo estava indo bem para ela. Uma vida perfeita em uma bela cidade. A atividade continuou seu curso em Northampton, mas tudo estava prestes a mudar. No centro médico, as tarefas eram incessantes e as relações entre os profissionais eram muito boas, companheirismos, amizades e às vezes até mais. Depois de se mudar para trabalhar no turno da noite, a Kirsten começou um relacionamento de flerte com o veterano do exército e oficial de segurança noturno James Perrow. Um flerte que rapidamente se transformaria em romance complexo. No entanto, este não foi o único drama que estava se formando no centro médico. Os colegas de trabalho estavam percebendo uma onda de azar para Kirsten, já que um número significativo de pessoas faleceu sob os seus cuidados. Kirsten ficou de plantão em vários turnos, devido ao aumento de eventos médicos no hospital. Foi então que os seus companheiros a apelidaram de brincadeira de o Anjo da Morte. Mas o que eles não sabiam era o quão precisas essas palavras realmente eram. Ao longo de um período de 7 anos, estima-se que a Kirsten Gilbert estava de plantão por 350 mortes e mais de 300 emergências médicas. Foi muita coisa, demais para ser uma coincidência. Naquela época, o comportamento tóxico de Kirsten havia se manifestado novamente. Querendo impressionar o seu amante, ela começou a criar falsos cenários onde salvava vidas, recebendo assim uma agradável atenção dele. Enquanto isso, as coisas na casa dos Gilbert também não iam bem. O casamento desmoronou, a tal ponto que Kirsten chegou a envenenar a comida de Glenn em várias ocasiões. E isso não era tudo.
Ela também tentou matá-lo em um hospital enquanto ele estava internado por doença. Felizmente, ele conseguiu sobreviver ao incidente. Pouco depois, Kirsten abandonaria o Glenn e os seus filhos para ir embora com James, o seu amante. As coisas ficaram muito difíceis para a família. Embora, agora sem a presença de Kirsten, pelo menos a convivência seria um pouco mais tranquila. Foi como um recomeço. Uma nova vida para Glenn Kirsten. À sua maneira. As coisas estavam indo bem para a enfermeira novamente. Outra aventura estava prestes a começar, mas, quase sem antecipar, tudo começou a desmoronar. Em meados da década de 1990, as suspeitas das enfermeiras sobre as mortes contínuas dos pacientes de Kirsten já eram realmente sérias. A evidência estava começando a se acumular, como no caso de Stanley Jogodowski, que havia sido internado por obstrução intestinal pós-operatória e precisava apenas de medicação oral. Foi então que uma enfermeira de plantão viu Kirsten entrar na sala com uma seringa na mão. Horas depois, a pobre e inocente vítima faleceu sem explicação aparente. Como resultado disso, a palavra se espalhou. O medo estava no nível da rua. Os próprios pacientes se recusaram a entrar na enfermaria de Kirsten Gilbert, com medo de não conseguirem sair vivos. Foi então que os seus companheiros não puderam mais suportar a sua impotência. Em fevereiro de 1996, as enfermeiras abriram uma investigação formal contra Kirsten, anexando como evidência 2 mortes por diminuição de epinefrina. O anjo da morte estava entre a cruz e a espada. A Kirsten largou o emprego quando finalmente foi descoberta, e como se fosse a sua versão adolescente, ela fingiu suicídio novamente. Nesse ponto, ela confessou ao seu parceiro James: "Eu consegui, eu fiz. Você quer saber? Eu matei todos aqueles pacientes com injeção." O James então foi às autoridades e, na tentativa de desviar a investigação, a Kirsten ameaçou lançar uma bomba. Mas não funcionou para ela. Era tarde demais. O anjo, as suas asas, haviam caído. Em 2001, a Kirsten Gilbert foi considerada culpada por um júri federal, embora apenas 3 acusações de homicídio de primeiro grau, uma acusação de homicídio de segundo grau e 2 acusações de tentativa de homicídio por um júri federal. O júri pediu prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, pois a pena de morte não estava disponível em Massachusetts. No entanto, como seus crimes ocorreram em terras federais, a Kirsten era elegível para a pena de morte. O veredito estava no ar. Seria correto que as autoridades ditassem a sua morte, considerando que Massachusetts não o permitiu? Felizmente para ela, a Kirsten acabou sendo poupada da morte por injeção letal, algo que teria sido o fim mais irônico de sua vida. Mas ela não foi libertada da prisão perpétua, onde permanece até hoje. Os motivos que levaram Kirsten a agir dessa forma não são totalmente claras. A equipe do centro médico especula que Gilbert pretendia demonstrar as suas habilidades como enfermeira, criando situações de emergência. Prova disso é que houve um grande número incomum de paradas cardíacas durante o seu serviço, e muitos dos pacientes conseguiram sobreviver. Outros acreditam que a Kirsten estava usando essas situações de emergência para chamar a atenção do seu amante. Um fato que pode reafirmar essas teorias é que as normas do centro médico exigiram que a polícia estivesse presente em qualquer emergência médica, chamando ainda mais a atenção de todos. Ao longo de sua carreira, Kirsten foi responsável por centenas de paradas cardíacas, induzindo as suas vítimas com epinefrina e, em seguida, ressuscitando-as. Um anjo da morte digno de ficção, um ser desprezível, indigno da realidade.